George Whitefield nasceu na cidade de Gloucester em 16 de dezembro de 1714. Não em um palácio de bispos ou em uma casa paroquial, mas em uma pensão, na estalagem do sino, a qual infelizmente ela foi demolida, mas muito similar e contemporânea desta construção em que nós estamos aqui agora. Seu pai morreu quando era ainda um menino, mas a sua mãe continuou com a pensão onde serviam cervejas e diversas outras bebidas. Ele se destacava desde o princípio por um caráter amável e também por sua agudeza mental e inteligência, mas sobretudo pelo seu dom de discursar e por sua oratória, sua clara dicção e elocução. De modo extraordinário declamava Shakespeare quando participava das peças na escola. Na idade de 18 anos e com cerca de 10 libras, ele entrou para a faculdade Pembroke, em Oxford. Em troca da anuidade escolar, ele fazia serviços domésticos para estudantes de padrão mais alto, contudo, a sua permanência aqui foi marcada por algo que seria o grande marco na sua vida. Isso foi resultado dos seus encontros com Charles Wesley, que o introduziu no grupo de reuniões do então chamado Clube Santo. Um clube que se reunia regularmente debaixo do comando de John Wesley, no primeiro andar da faculdade Lincoln. Os membros do clube se encontravam para se encorajarem mutuamente a uma vida santa. Eles visitavam regularmente as prisões de Oxford para falar e exortar aos prisioneiros, orar juntos e ler livros juntos, mas, sobretudo, para encorajar-se em boas obras. Visitavam os pobres, dando-lhes presentes. Além disso, jejuavam 2 vezes por semana, às vezes até mais. Whitefield nos conta que houve um período em que ele foi tão rigoroso e longo em um jejum que ele não tinha condições de subir uma escada. Entretanto, ele e Wesley acabaram percebendo subsequentemente que eles estavam de todo equivocados, tentando se justificar por esforços e boas obras. Então, depois de ler um livro intitulado A Vida de Deus na Alma do Homem, de Henry Scougal, ele percebeu que o cristianismo verdadeiro era algo do coração e de que ele precisava de uma nova natureza. Ele então se dá conta de que ainda não fora de fato um cristão, e agora ao enxergar isto, ele faz com lágrimas e súplicas até que lhe é dado um sentimento de perdão, na verdade um selo colocado pelo Espírito Santo no seu coração. Ao retornar para Gloucester, aos 21 anos, ele foi ordenado nessa catedral pelo bispo Benson e escreve no seu diário: "Desde aquele dia me lancei completamente nas mãos poderosas de Deus." Uma semana depois, Whitefield pregou seu primeiro sermão público aqui na igreja de St. Mary the Crypt. Talvez não tenhamos nada melhor a fazer do que ler o que ele mesmo escreveu, descrevendo a ocasião a um amigo. A curiosidade reuniu uma numerosa congregação. Em princípio, me senti um pouco pressionado, mas fui confortado por sentir de coração a presença divina. Rapidamente vi a indescritível vantagem de ter sido acostumado a falar em público desde menino na escola e de exortar e ensinar os prisioneiros enquanto estava na universidade. Conforme prosseguia, notei que foi aceso o fogo até que, afinal, embora ainda muito jovem e no meio de uma multidão que me conhecera nos dias da infância, creio que fui habilitado a falar com algum grau de autoridade evangélica. Depois fiquei sabendo que tinha sido feita uma queixa ao bispo de que 15 pessoas haviam ficado loucas. Na verdade, fiquei sabendo que a queixa fora feita mesmo, mas o sábio e velho bispo Benson simplesmente replicou, dizendo que desejaria muito que tal loucura não fosse esquecida até o próximo domingo. Sem a prerrogativa de fixar os olhos, como resultado de um sarampo na infância, tinha um desvio no seu olho esquerdo, o que lhe rendeu o apelido de Dr. Squinton. Mas isso também teve o curioso efeito de fazer cada pessoa pensar que os olhos do pregador estivessem sobre ela, sem ter como escapar. Durante os próximos 34 anos e meio, ele pregou cerca de 18.000 sermões. Quando Whitefield retornou da América no final do ano de 1738, encontrou uma grande mudança na atitude das igrejas em relação a ele. Não mais fora recebido de braços abertos como em 1737, e os púlpitos lhe foram fechados. Além desse problema presente, tinha o problema que ele ficou bastante impressionado com a situação dos mineiros de Kingswood.
um vilarejo nos arredores de Bristol. Eles estavam vivendo debaixo de brutalidade e pecado. Não havia ninguém para pregar para eles e nem igreja por lá, o que poderia ser feito. Então, em fevereiro de 1939, ele tomou uma das maiores decisões de toda a sua vida, e que mudou completamente o rumo, o seu futuro e de todo o avivamento metodista. Decidiu que deveria levar o evangelho às pessoas. Então, aqui na montanha de Hanham, Kingsholt, nos arredores de Bristol, ele pregou pela primeira vez ao ar livre o evangelho de Jesus Cristo. Então, Whitefield se pôs neste local e para pregar aquela estranha congregação. Para tanto, usou o texto dos primeiros 3 versos do 5º capítulo do Evangelho segundo Mateus, uma parte do sermão da montanha do Senhor Jesus, e pregou ao ar livre. Inicialmente teve uma congregação de 200 pessoas, logo de 2.000 e até de 20.000 pessoas. Whitefield logo começou a contar com congregações receptivas. A primeira descoberta foi que eles estavam sendo quebrantados pela mensagem e foi perceber sulcos brancos feitos pelas lágrimas, escorrendo nos rostos enegrecidos dos carvoeiros ao saírem das minas. No final deste incidente, Whitefield escreveu no seu diário: "Creio que nunca fui mais aceitável ao meu mestre do que quando me pus a exortar aqueles ouvintes ao ar livre." Retornando a Londres em abril, Whitefield encontrou todas as igrejas fechadas a ele, com exceção da paróquia de St. Mary, em Islington. Ele chegou à igreja na sexta-feira com a intenção de pregar, mas quando estava prestes a assumir o púlpito, teve seu título de pregador contestado pelo diácono e foi impedido de pregar. Foi então que Whitefield decidiu sair e pregar fora da igreja, sendo seguido pela congregação que se reuniu ali. Foi o início da pregação ao ar livre em Londres. Ele escreveu no seu diário aquela noite: "Visto que os homens dotados de justiça própria dessa geração se consideraram indignos, eu vou sair pelos caminhos e valados e eu vou forçar as meretrizes, os publicanos e os pecadores a entrar para que a casa do meu mestre esteja cheia." Outro ponto favorito de pregação de Whitefield foi Minchinhampton Common, em Gloucester, onde exatamente deste local aqui, o Whitefield Stump pregou várias vezes a grandes congregações de 20 a 30 mil pessoas. Alguns ficavam mais próximos quanto possível, mas há contemporâneos que registram que as pessoas até cerca de 1 milha de distância podiam ouvi-lo muito claramente como se estivessem aqui. Ele visitou o país de Gales muitas vezes e em 1743 ele foi eleito como o primeiro moderador da conexão do metodismo calvinista galês. As cenas de quando visitou a Escócia não podem ter uma descrição melhor do que um retorno aos primeiros dias da igreja primitiva. Milhares foram acrescentados às igrejas de todas as denominações em todos estes países. Sua influência foi quase tão grande na América quanto neste país. Um dos maiores cultos aconteceu na Filadélfia, onde ele pregou para extensas congregações. Até uma capela foi erguida por lá. O interessante é que a mesma tornou-se a primeira construção da Universidade da Pensilvânia. Whitefield não fundou uma denominação. Ele não foi tão organizado como o amigo John Wesley, mas uma causa na qual ele se envolveu foi de cooperador da Condensa de Huntingdon, na construção de capelas conhecidas como tabernáculos em várias partes do país. Nós temos aqui, no que agora é conhecido como Tabernáculo Rodborough, um exemplo perfeito de uma das capelas que foram construídas pela Condensa de Huntingdon. A menção do nome Lady Huntingdon nos faz lembrar de outro ponto importante concernente a George Whitefield e sua pregação. Alguns têm a impressão de que a sua oratória atraía apenas bêbados e mineiros, mas isso está longe de ser o caso. Ele era igualmente popular entre a nobreza e os poderosos da época. Tome, por exemplo, o conhecido ator David Garrick. Garrick disse que ele poderia fazer derreter um auditório de alegre euforia às lágrimas, meramente por dizer ou pronunciar a palavra Mesopotâmia de diversas maneiras. Garrick disse também que seria capaz de pagar 100 guinéus se pudesse tão somente pronunciar a palavra "oh",
com o mesmo ímpeto e efeito de Whitefield. O grande Lord Chesterfield, ele frequentemente escutava as pregações de Whitefield na casa da Condessa de Haddington. Conta-se a história de que, em certa ocasião, Whitefield estava usando uma grande ilustração para advertir os pecadores acerca do seu perigo no tempo e na eternidade, com a história de um cego com uma bengala e um cão, caminhando assim à beira de um precipício. Whitefield estava descrevendo este homem e como subitamente o cão o abandonara, e lá estava aquele pobre homem, abandonado só, tropeçando e sem saber para onde ir, chegando mais e mais perto da beira do precipício e em perigo de cair para a destruição a qualquer momento. Ele ficou tão envolvido assim que naquele período de tempo a tensão cresceu de tal maneira que Chesterfield lançou-se com seu rosto em terra, gritando e dizendo: "Bom Deus, ele se foi!" Tal era a tocante eloquência deste homem. Temos aqui uma autêntica relíquia de Whitefield, conhecido como o cajado de Whitefield. Ainda mais interessante e importante é esta cadeira aqui, que está neste tabernáculo, onde encontramos algumas poucas linhas escritas por um dos seus primeiros ministros, como nós podemos ler: "Se uma pessoa de amor desejar estar aqui, faça-me lembrar que sou a cadeira de Whitefield, suportei o seu peso, testemunhei os seus temores, suas fervorosas orações, suas lágrimas de interesse. Este homem santo era cheio de amor divino. Se você é como tal, sente-se e chame-a de sua." No dia 29 de setembro de 1770, com a idade de 56 anos, ele pregou seu último sermão num lugar chamado Exeter, na Nova Inglaterra. Extremamente fraco desde o início, pregou por 2 horas. E nós terminamos o nosso programa aqui em Londres, na rua Tottenham Court, onde o seu tabernáculo foi erigido. Qual seria a explicação da história notável deste apostólico e seráfico ministério? Certamente não foi marketing e organização, nem mesmo uma maravilhosa eloquência e zelo indefectível, embora isso possa ter contribuído. Ele mesmo foi conduzido por uma mensagem abrangente. E qual era a mensagem? A velha mensagem do Novo Testamento, dos pais protestantes e dos puritanos. Uma declaração de que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, debaixo da ira de Deus, que somos chamados ao arrependimento. E uma ênfase na absoluta necessidade de um novo nascimento em espírito. A explicação final para George Whitefield é a extraordinária unção e o poder do Espírito Santo que estavam na sua pregação. Ele mesmo estava consciente disto e se preocupava sempre em pregar um Cristo sentido. Usando as palavras do apóstolo Paulo, o evangelho de Whitefield veio às pessoas, não somente em palavras, mas em certeza e poder no Espírito Santo. Isto tem algo a dizer a nós hoje? Certamente sim. Porque os homens e o mundo ainda são os mesmos do início do século XVIII. Ainda mais importante, o Deus de Whitefield ainda é o mesmo. Nós honramos a sua memória mais do que tudo, se buscarmos com diligência este mesmo Deus, buscado por Ele, seus amigos e contemporâneos.